uma satisfação muito grande estar aqui nessa sessão para lembrar alguns aspectos a vocês que eu considero fundamentais. Eu ingressei na Faculdade de Medicina da USP em 1948. O pai de vocês não era nascido. Eu completo, portanto, 60 anos de graduação em medicina. E nesse tempo todo, eu pude testemunhar o que aconteceu com o nosso setor. Quando eu estava na faculdade, para que vocês tenham uma ideia, não existia nenhum diurético. Cardiotônico era só digitalina e albaína. Não tinha nenhum ansiolítico. Não tinha praticamente toda a medicação que nós usávamos estava concentrada num livro de capa verde do Hospital das Clínicas e os remédios eram todos elaborados na farmácia. Não eram medicamentos industrializados como nós temos hoje. Naquela época, o aluno que trabalhava não tinha residente. A residência começou naquele período. E tinha um residente por enfermaria de 80 leitos. Então, quem efetivamente cuidava dos doentes eram os estudantes, que interagiam diretamente com os assistentes e com o professor. Não era como hoje, que o aluno e o interno é auxiliar do residente. Então, a situação era completamente diferente. O conhecimento era muito limitado. Nós tínhamos de cardiologia poucas aulas, era insuficiência cardíaca, era reumatismo, que na época era um flagelo, e hoje vocês já modificaram completamente esse panorama. Eu tive, portanto, a oportunidade de acompanhar essa evolução toda. Quando eu ingressei na enfermaria de cirurgia em 1951, o professor Zerbini, para que vocês tenham uma ideia, operou o primeiro doente de estenose mitral do Brasil. E eu tive a oportunidade de instrumentar essa operação. Porque não tinha instrumentador, quem instrumentava era o aluno que trabalhava nas enfermarias. De lá para cá, o que aconteceu é absolutamente fora de qualquer possibilidade de ser previsto. Vocês sabem que quando o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, que foi no outro dia, não existia o e-mail. O telefone celular é dessa época. Vocês hoje têm Facebook, internet, e eu ontem precisei do certidão de nascimento da minha irmã, que tem 89 anos. E ela não tinha certidão de nascimento. Já perdeu. Então eu precisava descobrir o cartório do Chapuri, no Acre. Minha secretária foi na internet, descobriu imediatamente o cartório, o número, o telefone e tal, ligou e na mesma hora nós acertamos. Isso era absolutamente inconcebível. Em medicina aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Hoje vocês têm o Dr. Google, que é um grande auxiliar, só que todo esse avanço científico, tecnológico, essa introdução dos métodos de diagnóstico, não tem assim nenhuma possibilidade de ser previsto e avança extraordinariamente. Acontece que na época que eu estava na faculdade, o curso era de 6 anos. E o curso continua de 6 anos.
Só que o conhecimento aumentou extraordinariamente. Isso causou uma perplexidade nas escolas para saber o que ensinar. Hoje o aluno ele está sendo preparado para ser residente. O que todo aluno almeja é a residência médica. E para isso, no 6º ano, existem cursinhos para o indivíduo prestar o concurso para a residência médica. Ora, esse não pode ser o papel da faculdade, porque a residência médica, ela encaminha o residente para a especialidade. E o especialista não vai cuidar da população. Ele vai concentrar ainda mais o que existe de concentração dos médicos. Vocês sabem que nas capitais, que concentra pouco menos de 30% da população, tem 51% dos médicos. Recife é uma cidade do Nordeste, ela tem 5,8 médicos por 1.000 habitantes. E nem por isso a população de Recife está assistida. Logo, eu sempre pensei nesses fatos e vem sempre na minha cabeça que, apesar de todo o avanço científico, tecnológico, incorporação de métodos de diagnóstico, de procedimentos, etc., tem uma coisa que não mudou. Não mudou o homem. Ele continua igual. Diante da doença, ele é um ser aflito, angustiado e com medo. Ele tem medo do que pode acontecer com ele tem medo do que pode acontecer com a família dele. E ele então precisa, o oposto do medo não é a coragem, o oposto do medo é a fé. Ele precisa acreditar em quem o trata. E para ele acreditar em quem o trata, ele precisa receber de quem o trata o acolhimento, a cumplicidade. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser confortado. Esse é um papel da medicina de todos os tempos. O médico é um profissional que não existe para benefício pessoal, para enriquecer, para ter patrimônio. Ele pode até ter, mas ele foi criado e ele existe para ajudar as pessoas que sofrem a se sentir melhor. Então eu teria que dizer a vocês que é necessário que vocês se conscientizem disso. Eu sei que quando o indivíduo está na faculdade, ele já vai pensando na especialidade que vai ter, na que é mais rentável, na que ele pode ter menos compromissos com o paciente, mas é o contrário, a profissão ela tem compromisso com o paciente. O médico ele tem que estar disponível para o seu paciente. E aí vem o sistema de remuneração do médico. Eu digo sempre que o salário é uma invenção capitalista. O indivíduo presta um serviço por um determinado tempo e recebe por esse serviço. Mas para o médico não é bom. O médico não deve trabalhar por salário, porque se ele trabalha por salário, terminou aquele período, terminou o compromisso. E ele deve ser responsável pelo doente que trata
durante todo o tempo que o doente estiver sob seus cuidados. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esses aspectos da profissão. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos uma aula na anatomia, que era a primeira aula do curso, que era ministrada pelo professor Locke. E o professor Locke dizia: todo aluno que ingressa numa faculdade de medicina, ele quer ter sucesso. Então eu quero alertar vocês que o sucesso não se mede pelo patrimônio acumulado, não se mede pela posição social conquistada. O sucesso se mede pelo reconhecimento dos colegas de profissão. Esse é o sucesso que eu desejo a vocês, que vocês possam exercer a profissão com competência, com seriedade, com dedicação e principalmente dedicação ao doente. Porque o doente que chega a vocês, ele espera encontrar em vocês o melhor. Ele espera que vocês façam por ele o que existe de melhor. E não que vocês pensem no que podem ganhar dele. Essa é uma coisa que, no mundo moderno, em que a tecnologia domina a profissão, em que a indústria de material, de equipamento, de medicamento controla e comanda a profissão, vocês não se deixem entregar a esta força. A força que vocês têm é a essência da profissão. Vocês precisam ser especialistas em gente. Vocês precisam aprender a ouvir. Vocês precisam aprender a sentir o drama da pessoa que os procura. E vocês precisam, através da história, do exame físico detalhado, cuidadoso, fazer o diagnóstico. Porque não são os aparelhos que fazem o diagnóstico. Os aparelhos servem para confirmar o diagnóstico. Não é possível a nenhum país do mundo oferecer a toda a população a moderna tecnologia. Ninguém consegue. É por isso que eu tenho discutido que o curso médico deve preparar um profissional capaz de, ouvindo a história com detalhes, e para isso ele precisa de tempo, examinando o doente com cuidado, ele consegue fazer diagnóstico em mais de 80% das situações e tratar o seu doente. Eu, por isso, tenho defendido a ideia de que o curso não seja um formador de candidatos à residência, mas o curso seja um formador de profissionais capazes de atender a população. E eu tenho proposto um pré-requisito para a residência médica, é que o médico recém-formado trabalhe 2 anos com a população, para poder se habilitar à residência médica. Esse estágio, para uma profissão que vai ser de 45, 50 anos, não é de forma nenhuma perdido. É a única forma de nós atendermos a população com médicos formados no nosso ambiente, para não necessitar de importar médicos para atender essas situações mais difíceis. E que esses alunos, esses médicos, sejam supervisionados pela sua escola.
que, ao supervisionar os seus ex-alunos, recebe um feedback para aprimorar a formação dos próximos alunos. Portanto, eu defendo que o curso médio não seja ministrado pelos especialistas. Os especialistas gostam de ensinar especialidade. E como eles não conseguem ensinar especialidade no curto prazo que eles têm, eles fragmentam o ensino. O curso precisa saber de cada especialidade o que nenhum médico pode deixar de saber, especialmente em emergência. Por isso eu não concebo uma faculdade que não tenha um hospital-escola com um serviço de emergência de grande movimento, capaz de preparar o seu aluno para aquelas situações de emergência. Quando o doente procura um médico, ele espera desse médico não que ele encaminhe para um especialista e o outro especialista encaminhe fazendo um percurso desnecessário. Ele pretende que esse médico o ouça, escute, converse e dê a ele o acolhimento que ele espera. Eu costumo, às vezes, dizer que eu encontrei ao longo da minha peregrinação pelo país colegas que me dizem: eu resolvi o problema de atender o SUS. Como você resolveu o problema de atender o SUS? Ah, eu tirei a cadeira da sala. Porque se o doente sentar, ele começa a falar e toma conta. Essa tragédia que nós estamos observando, de que o indivíduo, ao invés de ser ouvido, ele recebe um monte de exames que muitas vezes ele não consegue marcar e leva a situação absurda de que ele só vai ser tratado quando chegar o exame, e o exame não chega porque não consegue marcar. Isso é a negação da profissão. Não é que eu desejo a vocês que vocês meditem sobre o objetivo maior da profissão. O médico, e eu repito, não é feito para acumular patrimônio, para conquistar posição social. Ele é feito para tratar de pessoas que sofrem, a se sentirem melhor. Obrigado. Ouvi as participações que foram aqui apresentadas. E isso mostra que aquilo que eu falei no começo está sendo utilizado pelos alunos na prática. Quer dizer, eles estão procurando aprimorar os conhecimentos, eles estão procurando se capacitar, se qualificar para servir aos pacientes. Isso é absolutamente confortador e me dá a certeza de que essa geração que hoje circula pelas nossas faculdades vai retomar os rumos da profissão dentro dos critérios mais sagrados que existem. Eu quero cumprimentar todos os que se apresentaram aqui, cumprimentar os coordenadores e dizer da minha satisfação em ter participado desta reunião.